Vamos agora para Sandland, um último presente, vamos dizer assim, um dos últimos presentes, né, deixaram pro nosso Akira Toriyama para o mundo dos animes, né, que Madoka o tenha. E ele é uma série que tanto virou anime quanto ganhou jogo e é uma expansão do seu mangá original, né? Porque o mangá original vai até meio que a primeira parte, o que também virou um filme, né? Ele inicialmente era um filme, virou anime com uma expansão, virou jogo e esse multiverso de Sandland foi criado. E aqui temos o Hao, que é um xerife que vive numa cidade, né? Uma região que é totalmente desértica, água muito escassa, e ele resolve tentar resolver isso. Ele vai tentar, tá foda, não dá, o rei aqui tá monopolizando toda a água, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ele vai até a Vila dos Demônios, conhece o Beelzebub, né, o filho do Lúcifer, ou do demônio, eu esqueci o nome dele. E ele tenta formar uma aliança pra encontrar um tal lago de contos ali, que, pode resolver a sede do lugar. E aí, eles partem pra sua jornada, né, até conseguir encontrar esse tal lago, ou entender melhor o que tá acontecendo com esse mundo. E é só, né, o início da jornada do herói de uma forma muito clássica, e como essa obra é incrível em fazer isso, cara. Sandland dá uma aula de como que é fazer a jornada do herói clássica e tão redondinha em sua essência. Principalmente no esquema aventuresco, né? Porque hoje em dia é muito Battle Shonen, a gente pega, sei lá, Kimetsu, Jujutsu, Under Luck, todos eles são muito mais realmente a porrada em si. Aqui ele esquece a porrada em certos momentos e vai mais pro que de aventura, explorar esse grande deserto, encontrar essas diferentes facções. Você tem os swimmers, que são nadadores na terra. Você tem dentro do exército principal de Sandland diferentes facções. Então, toda hora você encontra coisas diferentes. E é um mundo riquíssimo, cara. O Akira era muito inteligente em fazer esses designs, esses grupos diferentes e que agregam bastante na história. E tudo isso de uma maneira bem direta. Desde o Dragon Ball clássico ele sabia fazer isso. E a versão em filme, que também é parte da série, não fez feio, porque o CG funciona muito bem, todos os personagens são muito expressivos, muito vivos, se mexem bastante, a ambientação é muito sólida, você até pensa, mas é só deserto, é só pedra, é só areia, deve cansar. Não, eles conseguem fazer uma boa variação e mostrar cada lugar sendo diferente. A primeira parte, que é essa na parte original do que foi feito no mangá, é muito boa mesmo. Só que aí chega a segunda parte. Cara, assim, a segunda parte, eu não sei, sabe o que é a segunda parte? É aqueles clássicos, esse X filme fez sucesso. Sei lá, Tubarão fez sucesso, vamos fazer Tubarão 2. Aí, é a mesma história, só que mais sem graça. Eu boto, inclusive, 90% de culpa disso no Muniel. Cara, esse vilão é muito bunda. Só 90%? Você tá sendo muito legal. Eu boto 90%, porque tem umas partezinhas que não é ele, não acha essas coisas. Mas ele é um negócio que me tirou bastante dessa história, porque pra mim é o pior tipo de vilão. É o vilão vagabundo, chechelento, patético, que só se dá bem por sorte. Ele tudo que rolou nessa narrativa, na segunda parte, só se estendeu com o Muniel porque ele, estava com um jarro na hora certa. Porque ele apertou um botão sem querer e explodiu. Cara, é patético, porque quando chega nas cenas onde ele é um imbecil, a gente pensa, é sério que vocês estão sendo dominados por este bosta? Pois é. Cara, Sandland é muito louco, porque a primeira parte é tão redondinha, tão incrível, tão bem produzida, tão bem pensada, personagens carismáticos, personagens bem construídos. Ele é uma aula de fazer o básico. E quando eu digo básico, não é como se Sandland fosse algo muito linear ou muito superficial. O básico é quando você consegue conduzir muito bem seus estereótipos, seus papéis e dar uma segmentação
muito clara do que você quer fazer na história. Sabe, ele é muito redondo em toda a sua base. Tudo que ele precisa solidificar, está solidificado e é dali pra cima. Então você tem personagens que, quando são vilões ou são heróis ou estão ali no meio termo, eles estão muito bem respaldados para tal. E a primeira parte, ela é maravilhosa por conta disso. Quando você pensa que, beleza, a estrutura é até muito simples, porque você tem a jornada do herói e você tem que enfrentar o vilão, porque o vilão está domando toda a água do lugar, né? Só que quando você tem isso já estabelecido, você começa a ver que tem muitas arestas interessantes que começa a fazer essa base que ele criou, começar a jogar tijolinho pra cima e fazer o seu arranha-céu. Porque é muito louco. A gente tem 3 vilões, ou pelo menos antagonistas, no primeiro arco. Que é o rei, o general e os 2 generais, no caso, o general Zeu e o general Are. Quando você vê que, o rei é só fantoche, o general Zeu é o doutor maluco que anda na nave do Robotnik, e o general Are, ele é o cara que tá recebendo ordem porque ele é um soldado honroso, e quando você começa a ver que o próprio Raul tem muita lore que conecta esse exército, e aí os embates ideológicos começam a acontecer, e esses tons de cinzas começam a ser jogados na mesa, você vê como o Sandland sabe trabalhar muito bem vilão. Por mais simples, por mais direto que ele seja, por mais bem delineado que ele seja, ele ainda é um excelente vilão. O Zeu, por exemplo, e o Are são 2 caras incríveis, ou até mesmo o rei lá que tá só sendo manipulado, é só bucha, foda-se. Ele tem função, sabe? Sim, ele tem função. Por isso que eu falo, a segunda parte, eu não acho ela ruim, eu só acho ela mais fraca que a primeira. Porque então, você pega, por exemplo, o vilão, que é o outro vilão, que é o Brad, ele ainda tem parte dessa questão de função e personalidade. Só que ele tem muito menos tempo de tela porque o Muniel está em cena. Cara, o Muniel é um vilão muito ruim. Sim, mas tem um outro problema. Porque o Muniel, sendo um péssimo, um execrável vilão, ele é um vilão que eu sou mal e eu... Na verdade, não é que ele é mal, ele é egocêntrico. Eu sou egocêntrico. Quando você fala, beleza, você é egocêntrico. Eu já tive 2 minutos de você falando de você sendo egocêntrico. Eu já entendi. Quando essa conversa de 2 minutos se estende por 2 horas, eu falo, cara, você tá há 2 horas falando a mesma merda. Você não agrega nada. Você tá comendo meu tempo. Você tá roubando a perspectiva da história. Tudo que você tá fazendo, eu já entendi desde o primeiro minuto que você abriu a porra da boca. Então a obra meio que começa a rodar pneu na areia, e quem é o contraponto dele? Fazendo uma metáfora, uma analogia do que foi o primeiro arco, que é o General Brad, lá, o General Pão, um pão, ele não tem o mesmo engajamento do General Are. Ele não tem os mesmos tons de cinza, ele não tem uma conversa, ele não tem alguém que está próximo ao cara maluco, despirocado, vendo ele fazendo besteira. Porque toda besteira ou toda ação que ele toma não tem uma reação. Não tem uma explicação, não tem um questionamento, não tem nada. Então é só um vilão extremamente egocêntrico falando por horas e horas e horas e horas, e você fala, vai tomar no cu. Enquanto todo o resto do cast de personagens está rodando e vibrando da sintonia que estava desde sempre. Sendo bons personagens. O Beelzebub, o Chief, o Chief, eu esqueci o nome dele, é Chief. O Raul, todo mundo, porra, trabalharam muito bem na primeira parte. Chega na segunda, eles continuam fazendo seus papéis direitinho, com excelentes personalidades. Só que você tem a porra de um vilão egocêntrico mamando o próprio saco durante horas e sequestrando 6 episódios. Você fala, caralho, não dá pra trabalhar desse jeito. É impossível. E olha que ainda... Esse é um pior, porque a ideia realmente é ele causar ódio. E ele é muito bem dublado pela Yuma Murasi. Então ele em português também. Em português também ficou bom pra caralho. É o João Victor Ganja, ele é o... É o Gumball. Acho que é o Gumball, alguma coisa assim. Ah, então de fato ele é muito bom. Mas ele aí que tem... É aí que entra um ponto, inclusive. Por ele
ter que ser execrável, a gente fica com mais ódio dele. Mas você pensa, então ele tá cumprindo seu papel. Também, o problema é que ele sequestra a narrativa demais. Sim. Tem o rolê da Forest Land, né, que é essa nova área, que a gente vê muito pouco. Tem a própria Anne, que tem menos papel nessa história do que deveria. Uhum. O próprio Brad, eu não acho que ele não reage em relação ao Muniel, assim como o Arya fazia. Só que o Arya, ele agia de volta. O Sim. Brad, nesse caso, só reage. Então a gente tem muito menos tempo dele, porque o porra do Muniel tá em cena. Uhum. Então é um personagem que eu não acho bom, mas ele cumpre sua função, mas eu acho que ele, digamos assim, faz mais do que deveria. Tem tempo demais dele em cena, e ele é o lado mais interessante. Sim. Porque tudo que ele quer fazer é um rolê muito distante do que tá sendo essa história. Ele quer travar a guerra de anjo contra demônio. Beleza, os anjos estão pouco se fudendo, os demônios mais ainda. e a gente tá vendo uma história de Forest Land que a última coisa que a gente tá vendo é Forest Land. Porra. Pois é, que é contraproducente, cara. Tipo, gastar o tempo que gastaram pra esse personagem não faz sentido. Não faz sentido. Você tinha um mar de coisas interessantes pra a virada do segundo cur, né, da segunda parte da história, que é completamente negligenciada pra mostrar a porra de um anjinho mamando a própria caceta. Pelo amor de Deus. Cara, é insuportável. Inclusive, um dos piores vilões que a gente vai ter nesse ano. Tá? Já pode colocar ele nos awards, ele vai estar lá. Porque, assim, inicialmente, ele nem é... Ele não é desfuncional. Ele não é primariamente mal construído. Só que a ênfase que é dada nele acaba, tipo, dando um tiro na própria cabeça, cara. Tipo, acaba destruindo a obra, acaba destruindo essa etapa de Sandland. Porque ele sequestra tudo pra ele e não sobra quase nada. Cara, é terrível, é terrível. Se essa coisa tivesse 1/3 do tempo que teve de tela, nossa, essa segunda etapa seria 1000 vezes melhor. Mas eu acho que é foda. É porque eles tinham que fazer uma escolha. E eu entendi porque eles deram tanto tempo de tela pro Muniel. Porque assim como o Raul tinha como contraste o General Zeu, na primeira parte, a gente precisava de um contraste na segunda. Então eles pegaram o Beelzebub pra criar contraste. O problema é que o Beelzebub sempre funcionou muito mais como um personagem estático que só tá lá pra ir resolver os problemas, do que de fato ponto de conflito. Então quando chega ele e o Muniel, eu realmente fico só do lado do Beelzebub, porque o Beelzebub só tá na dele, o Muniel é um pé no saco. E aí a gente continua ele, um pé no saco. Nossa, ele tá sendo tão pé no saco que ele tá pegando os pontos de foco dessa história e sequestrando pra ele. E os pontos de foco não estão recebendo desenvolvimento. Ai, que delícia de personagem! Pois é, então, e... Essa segunda parte é muito ela não é ruim, mas ela é complicada de se engolir justamente pelo tanto que esse personagem sequestra a narrativa. E é pra mostrar que o anime é tão bom, mas tão bom, de direção, de pacing, de storyboard, de roteiro, que mesmo um desgraçado desse sequestrando a narrativa, ainda os episódios são dinâmicos, a história passa bem, ainda é bem conduzida, tipo, tudo que tá ao redor, tirando esse desgraçado, é excelente. É engraçado, porque eu falava, caralho, eu não aguento mais esse desgraçado falando. Aí eu olhava o tempo do episódio, já tá acabando o episódio. Que bom, obrigado. Mas é difícil, cara. Inclusive, você falou um ponto bem legal, de, o Muniel é contraponto do Beelzebub. Só que você fazer da mesma forma que foi o Raul com o Are, não funciona, né? Porque, ali você tava fazendo contraponto de contexto. Agora, qual é o contexto do Muniel sendo um anjinho querendo bater nos demônios? Zero. Puramente raça. O que é? Ele é só racista, ponto. Até a Freelance todos amam. Mas ainda tem muito mais camada em cima disso. A camada do racismo, tem. Exatamente. No final das contas, apesar disso, eu acho que Sandland é uma boa experiência de aventura desse ano. Vale principalmente pra quem gosta do Akira Toriyama e quer aproveitar um pouco mais do que o mestre fazia além de Dragon Ball. Sim.
Infelizmente, vou ter que descontar uns pontos por conta do nosso querido Muniel. A primeira parte, pra mim, era um 8, quase 9 fácil. Funcionava muito bem. Só que com esse fechamento, né, esse final mais interessante, famoso, o segundo filme não é tão bom quanto o primeiro, vou acabar ficando num 7,5, vai, eu vou dar um 7,5 a mais porque a primeira parte é muito boa mesmo. Nossa, a primeira parte é sensacional. A primeira parte é cinema, cara. Inclusive, Sandland vem forte como um dos melhores CGs do ano. O que ele faz de uso de CG aqui é brincadeira, cara. É a forma máxima de um anime em CG possível que parece joguinho, que inclusive tem joguinho também. E eu acho que o CG do anime é mais bonito que do jogo. Mas... Cara, eu tô contigo. A segunda parte toma muito demérito. Porém, eu ainda vejo tanto mérito na primeira parte. E eu até digo pra vocês, se vocês quiserem, sei lá, pô, não quero ver a segunda parte, não quero ver esse anjo chato pra caralho. Não precisa, tá? Se você quiser ficar só na primeira parte, tá tudo bem. Adiciona que você viu o filme GG. Exatamente. Pô, é uma experiência, assim, linda demais. A segunda dá uma pegada. Ela é tão relevante pra lore como um todo do mundo? É um pouco. Tem algumas coisinhas ali que avança plot e tal, mas provavelmente deve ser uma experiência melhor você ver a primeira parte e jogar o jogo. Se você quiser uma experiência expandida de Sandland. O jogo parece estar legal, eu não acabei não jogando, tava meio caro, mas talvez ele seja uma experiência legal pra quem gostou de Sandland, quer ver algo que não seja a porra do Muniel. Então, eu fico com um 8 pra Sandland, só porque a primeira parte é muito boa.